Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Antes de iniciarmos, gostaria de avisar que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. E feita essa observação, quero convidar a todos para acompanhar a leitura do livro Agenda Cristã. Sem tantas armas, sem boas maneiras, você viverá desamparado da confiança dos outros. Sem fortaleza, sucumbirá aos primeiros obstáculos do caminho. Sem fé positiva, vagueará sem rumo. Sem devotar-se ao bem, experimentará terrível endurecimento. Sem exemplos nobres, passará inutilmente pelo mundo. Sem trabalho digno, o tédio apodrecerá suas energias. Sem esforço próprio, jamais alcançará as portas do alto. Sem esperança, suas noites terrestres serão mais escuras. Sem compreensão, dolorosa lhe será a jornada através das sombras. Sem espírito de renúncia, você não educará ninguém. Quem gostaria de fazer a prece inicial? Camila? Oi, desculpa. Pode fazer a prece inicial? Sim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado. Sortear o tema, meninas? Joaninha? Bom, você não quer... Você quer falar? Vai, fala aí. Do livro dos Espíritos. Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. 459. Vamos lá, então. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Essa pergunta é clássica. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto de ordinário são eles que vos dirigem. Né? Porque os espíritos sabem soprar a nossa brasa, né? Se temos vontade de comer demais, beber demais, né? Eles nos insuflam pensamentos. Só mais uma dose, só mais um pouco, come mais, está gostoso, né? Por quê? Porque os espíritos, eles não têm mais corpo físico. Então, aqueles que querem continuar, né, a ter as mesmas sensações que tinham quando encarnados, eles precisam de nós. Ou seja, nós somos os instrumentos. Então, muitas vezes, quando estamos bebendo, né, ou vemos uma outra pessoa beber, aquela pessoa que não para de beber, consegue beber o dia inteiro, muito provavelmente, sem julgá-la, por favor, ela tem alguém bebendo junto com ela. Então, não é que aquele espírito ele é ruim, ele apenas gosta das mesmas coisas do que nós. Isso com relação à comida, isso com relação a drogas,
Isso com relação à sexualidade, né, deturpada, desenfreada. Então, todos os nossos vícios são explorados. É por isso que Jesus dizia, né, orai e vigiai, né? Então, a gente vigia os nossos pensamentos, e quando a gente viu que já caiu em desgraça ou está próximo disso, a gente faz a prece para a gente se reconectar com o alto, né? Eu não lembro que livro que foi, né? Um livro de André Luiz, né? Que tinha uma pessoa bebendo, né? Aí, quer dizer, na verdade a pessoa nem estava bebendo ainda. E tinham dois obsessores que estavam com vontade. Aí eles entraram em acordo e falaram, não, primeiro você, vai lá. Aí chegou perto do homem e falou, ah, que delícia, vamos tomar um esquinho e tal. Aí ele automaticamente falou, um uísque ia bem agora. Ele foi lá, se serviu de uma dose. Aí foi tomando a dose, o espírito ficou perto dele, né, para conseguir captar o álcool. E depois que terminou, falou, agora é a sua vez, chega junto aí. E a mesma coisa acontece com relação à sexualidade. Se nós soubéssemos o que acontece, por exemplo, num motel, nós nunca mais entraríamos lá. Para vocês terem uma ideia, ficam como se fossem plateias de espíritos inferiores, observando e até participando, né? Porque no sexo em que não há sentimento, não há proteção. Agora, nas nossas casas, quando estamos com quem amamos, nós somos protegidos dessas influências. Então vejam a quantas influências estamos sujeitos pelos nossos maus pensamentos e os nossos maus atos. Por isso do orar e vigiar é um conselho prático para que não sejamos explorados, né? A gente não tira o ovo da galinha, o leite da vaca. Então, os espíritos fazem a mesma coisa com nós. Eles extraem de nós aquilo que eles querem também. Então, acabamos sendo manipulados. Por isso, o cuidado. 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros? Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí incerteza que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Todos nós já passamos por isso. A gente está pensando sobre alguma coisa e vem pensamentos conflitantes. Um com certeza é nosso, agora podem ter outros que sejam de espíritos. 461. Como haveremos de distinguir os pensamentos que nos são próprios, que são nossos, dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Então, olha só, gente. O que vem primeiro geralmente é nosso. E os que nos são sugeridos, né, os que são plantados por outros espíritos, a gente tem a impressão de alguém que nos fala. E é assim que eu sinto a minha mediunidade. Eu já tenho uma certa facilidade de distinguir o que é meu do que não é meu. Porque realmente, se você prestar atenção, parece que alguém está te falando alguma coisa. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade.
É por isso que entre o diabinho do ombro direito, né, e o anjinho do ombro esquerdo, como tinha lá os desenhinhos do Tom e Jerry, né, a gente pode optar qual dessas vozes que a gente vai seguir. É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio espírito, porém de outras muitas lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não se acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim sem o suspeitarem uma verdadeira evocação. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém que assim aconteça. Se tiverem alguma pergunta, é só me interromper. 463. Disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Pode ser bom ou mal conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. Letra A. Isso lhes diminui os sofrimentos? Não. Mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Então, é inveja, né? Você está bem, mas você tem um espírito obsessor que está vendo isso, então ele quer que você esteja mal também. Letra B. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. 466. Por que permite Deus que espíritos os excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Ou seja, nós só vamos ser provados se existir um instrumento para nos provar, né? E as sugestões dos espíritos imperfeitos são exatamente isso. É um meio de nos provar na constância do caminho do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal, para que chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atraís, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Ou seja, né, se alguém quer matar o outro, vão ter espíritos inferiores que vão ajudar a pensar, né, em como fazer, como escapar. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos seus atos. Então, nunca, né, estamos abandonados. Mesmo querendo fazer o mal, aquela voz da consciência vai dizer: não faz isso, olha lá, perdoa, segue em frente.
mas cada um, né, faz segundo a sua vontade. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir. E a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem, né? Então, os espíritos, eles têm uma qualidade, por assim dizer, eles conseguem enxergar os nossos pensamentos, de nós encarnados. Então, por exemplo, se você está querendo beber, né, vai aparecer como se fosse uma nuvenzinha lá com um copo de cerveja. Aí fala, nossa, olha, o rapaz quer tomar uma lá, vou colar nele. Aí falou, ele vai ficar assim, bebe, bebe, nossa, que delícia, imagina aquela cerveja gelada, escorrendo pelo lado de fora, aquela Heineken boa. Aí a gente vai e cede. É assim que funciona. E esse espírito não é maligno por fazer isso. Ele apenas gosta das mesmas coisas que nós. 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? O que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato, né? Então, vamos supor, se aquele é um momento impróprio para beber, mas o espírito sentiu que você ficou balançado, ele vai ficar na moita ali, vai ficar esperando. Deu 5 horas, 5h30 da tarde, fala, opa, agora é a hora, vamos colar num bar e para continuar. Teve uma vez que eu estava no supermercado, tinha uma mulher na minha frente, acho que na fila do açougue, e tinha uns espetos. Eu senti uma vontade de pegar um espeto assim e atravessar a mulher. Eu falei, nossa, olha isso. Aí eu senti que, né, tinha um obsessor do meu lado, um obsessor da mulher. Não, mas não vou fazer isso. Ah, não, faz. Eu quero que você faça. E daí, assim, rolou um diálogo. Não, mas não posso. Ah, que pena. Como eu queria que você enfiasse esse espeto na coluna dela. Eu falei, meu Deus do céu. Olha se eu sou uma pessoa desequilibrada, né? 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros. Você está nervoso, né? O seu inimigo espiritual fala assim, você vai deixar barato depois do que ele fez, depois que ela fez? Fala isso, né? E assim o negócio vai insuflando, vai escalando. E que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho. Pô, você é tão bom para ele, para ela, você faz tudo, né? E esse cara, essa mulher não reconhece. Ah, parte para outra. Vamos fazer, né? Vamos procurar alguém que te reconheça, pois que estes vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixe cair em tentação, né? Mas livra-nos do mal, porque ainda somos fracos, porque ainda sofremos pelo perigo de contágio desse mal, né? 470. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem,
procedem desse modo cumprindo missão? É assim que cabe-lhes alguma responsabilidade? Então, o mal nunca vai ser missão de espírito nenhum. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Olha lá. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar, ou seja, prova. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível, de uma íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles tivesses durante o sono. 472. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos? Ou podem também criá-las? Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos mau grado vosso para aquilo que cobiçais. Então, se eu tenho desejos de estar com outra pessoa, né, um espírito obsessor, ele vai me impelir que eu frequente um lugar, ou, né, que eu encontre com alguém que, que possa que possa combinar comigo. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não pensais tenha sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação às demais tentações. Ou seja, os espíritos podem nos empurrar, né, na direção do abismo. Imagina, né, que você parou o seu carro bem ali na borda de um abismo, né? Eles podem nos ajudar a empurrar o carro, né, para que possamos descer a ladeira das tentações, né? Como tem outros que falam, não faz isso. Gente, algum comentário, alguma pergunta? Deixa eu Pode falar, falar só Rosane. uma coisa, Fred. Essa questão da mediunidade que você falou, né, que foi no mercado, tudo, é muito sério, né, porque tem muita gente que não cuida disso, né? Na verdade, às vezes é de outras religiões, de outras doutrinas, e às vezes quando chega até a gente, às vezes até conversar, para se orientar, e a gente fala, mas você pode até, né, tá com uma mediunidade, mal cuidado, precisa trabalhar isso, vamos na casa espírita, vamos. E a pessoa não aceita, é muito sério, né? Porque você vê que uma mediunidade mal cuidada e mal trabalhada, quer dizer, a pessoa às vezes está tão descuidada, né, que vem uma intuição dessa, vamos dizer assim, uma fala dessa na cabeça dela e ela acaba fazendo, né? E a gente sabe que tem muitas pessoas que são dadas como loucas. Tinha até uma amiga da Angélica, da minha amiga, que ela era tratada como esquizofrênica. E o problema todo dela era a mediunidade. Então é muito, né, grave isso, porque os espíritos vão tomando conta, né? E a pessoa chega uma hora que não tem defesa mais, não consegue se controlar, né? Muito complicado. Grata. Obrigada. Imagina. É complicado porque, né, não importa qual a sua religião, né, você
Pode ser budista, católico, protestante, o que você quiser. Isso, o que você acredita não vai mudar as leis espirituais, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Somos 8 bilhões, quase 8 bilhões, 8 bilhões, sei lá. E tem o triplo de espíritos, de espíritos desencarnados. Então, tem muito mais gente para nos influenciar. E se nós pensarmos que nós ainda tendemos, de certa forma, para o mal, apesar de não querermos fazermos o mal, mas muitas vezes o fazemos. Ô, Rosi, se puder fechar o seu microfone. Isso, obrigado. Então, a gente é muito mais mal influenciado do que bem influenciado. Já começa que, né, as redes sociais são instrumentos de hipnose coletiva. Quantas coisas ruins tem, né? Você abre o Shorts do YouTube, o TikTok, né? E quando você vê, você gastou ali meia hora ali, você ficou direto e vendo umas coisas nada a ver, né? Não tem fim aquilo. E da mesma forma, os lugares que a gente frequenta, né? E se nós formos pensar, né, em lugares como fóruns, né, delegacias, presídios, hospitais, né, lugares de tratamento de pessoas com doença mental, imagina a massa, né, de espíritos sofredores que estão nesses lugares. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque todos nós, sem exceção, temos mediunidade, né? Por quê? Porque os espíritos se comunicam conosco. Ainda que a gente não queira. É claro que alguns mais, outros menos, mas qual a vantagem de desenvolver a mediunidade? É que você aprende a distinguir os bons dos maus espíritos. Eu estou fazendo um treinamento, eu geralmente acordo por volta de 3 horas, 3:30 da manhã. Aí eu sento na mesa, né? E aí vem um espírito, né? Isso tudo colocado pelos mentores. Ah, qual que é o meu nome? Aí eu vejo qual que é o nome do espírito. Aí de repente ele começa com uma conversa que não combina com a vibração dele. Aí eu já sei que tem alguma coisa errada. E quando você não desenvolve a mediunidade, você não tem essas, entre aspas, essas armas, né? Porque você não tem como distinguir. Então fica mais difícil. É por isso que essas pessoas que têm a mediunidade mais aflorada, elas devem desenvolver, porque senão elas podem cair nessas armadilhas, né? E não adianta você falar, não acredito. Não acredito, mas está aí, não, né? Se você se fechar no seu quarto e falar, não acredito no sol, o sol continua brilhando lá fora, independente de você acreditar ou não. E esse é o problema. Mas a cada um segundo as suas obras, segundo as suas necessidades, né? E cabe ao sofrimento trazer quem precisa para esse lado, né? Porque quando a coisa começa a ficar muito complicada, geralmente as pessoas procuram, né? E às vezes é para procurarem mesmo. Às vezes a pessoa, antes de reencarnar, ela já se colocou à disposição para a mediunidade, né? E uma mediunidade não desenvolvida pode se tornar uma mediunidade atormentada, que é o caso das pessoas que desenvolvem doenças mentais, né? Muitos. Mais algum comentário? Fred, a percepção que eu tenho, lógico, a gente não pode ser radical, né? Mas nos dias de hoje, quanto mais nos blindarmos, melhor, né? Essa é a percepção que eu tenho, né? A parte de rede mundial de internet, né? A parte de ambientes, né? Cada vez mais, lógico, nós somos seres humanos, precisamos e devemos ser seres sociáveis, né?
mas também é uma questão hoje que eu vejo muito essa necessidade de se blindar também nessa ótica, né? Não deixar de ajudar as pessoas, longe disso, mas nos blindarmos, né? Blindarmos mesmo. Sem dúvida. Teve uma ocasião que eu fui encontrar um amigo, que eu não vou dizer o nome, só para não causar nenhum constrangimento. E daí, antes de encontrar esse amigo, na época eu ainda tomava uma cerveja e tal, o meu mentor veio para mim e falou assim: não beba hoje em hipótese nenhuma, mas nem um copo. Falei, tá bom, né? Aí sentei com esse meu amigo, tal, a gente conversou, ele começou a tomar cerveja, tranquilo, eu tomando água com gás, sei lá, alguma coisa assim. Aí ele falou, pô, abriu uma casa nova, tal, isso é um espetáculo, cheio de meninas, blá, 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 e vai saber, e se eu tivesse tomado, né, uma meia dúzia, será que eu não ficaria inclinado aí? Eu falei, não, vou lá só ver, né? Não tem. Mas então, que bom que eu me blindei, porque ainda que a gente de repente fala, mas eu bebi, isso baixou a minha defesa, e aí eu acabei concordando. A gente tem opção, né? A Carol conhece isso, né? Da teoria da Axio Libera em causa, né, Carol? De você que antes de beber, antes de fazer o crime, você escolheu beber, mas você tinha a opção de não beber, né? Então, se você bebeu e praticou o crime, azar seu, né? Porque você tinha a opção de não começar esse comportamento inicial para enfraquecer a sua defesa para você poder ir, né? E assim, se eu tivesse bebido e se eu tivesse ido nessa casa, né, no fundo eu queria ir de verdade, né? Então não adianta ser hipócrita e falar, não, foi porque eu bebi, né? Mais algum comentário, gente? Posso, se eu puder acrescentar alguma coisa? Por favor, Miki. Isso é de uma palestra do Haroldo Dutra Dias, citando o Chico Xavier, que ele fala que o Chico Xavier, eu estou usando as minhas palavras, né? Que a tentação é como um cachorro grande que está correndo atrás de você e você está torcendo para que ele possa te alcançar, né? Então, é muito importante, e eu acredito que no nosso desafio de nos transformarmos para um espírito melhor, para uma vida melhor nessa jornada terrestre, é ficarmos atentos ao que nós fazemos, né? E independente porque aqui na nossa conversa veio a questão de religiões, diferentes religiões ou não que sejam diferentes do espiritismo, mas independente de nós conhecermos procedimentos de mediunidade, como trabalhar a nossa mediunidade, uma coisa que é muito importante é o que nós vamos fazer. Isso é bom ou não é bom? Existe uma técnica simples para nós descobrirmos se isso é bom ou não é bom, que é, se isso que eu estou fazendo agora, todo mundo fizesse, qual seria o resultado? Seria um resultado bom ou um resultado ruim? E isso nos dá força para sabermos se o que nós estamos fazendo é bom ou ruim. Então, se todo mundo bebesse, como seria o resultado da sociedade? Bom ou ruim? Então, beber é algo que talvez não faça muito bem. Se todos nós fôssemos fazer um sexo desvairado, qual seria o resultado para a sociedade? Seria bom ou ruim? Então, o sexo desvairado talvez não seja bom. Então, essas pequenas avaliações diárias e pontuais nos ajudam a observar que o que nós estamos fazendo vai nos trazer um resultado positivo ou negativo para a nossa caminhada. Então, seria mais ou menos essa a ideia. Poxa, gostei bastante. Gostei bastante e é aquela coisa, né? Isso, na verdade, é um resumo daquilo, né? Não faça ao outro que você não gostaria que fizessem com você, né? E se você passa a praticar esse comportamento social passa a ser nocivo e você serve de exemplo para outros que vão fazer isso também. E aí a nossa sociedade só piora em vez de melhorar. Poxa, gostei. Bem legal. Obrigado, Mick.
Por nada. Na verdade, essas palavras não são minhas, né? Isso é extrato das palestras do Haroldo Dutra Dias, né? Que ele traz muito esses exemplos assim diários que nos ajudam muito a nos fortalecermos nas nossas tentações diárias, que foi isso que você comentou, que você retratou no começo, dos nossos pensamentos, né? da influência que nós temos diária nos nossos pensamentos. Às vezes nós estamos extremamente calmos e do nada nos vem aquela aflição, do nada nos vem aquela depressão, sentimento de depressão, ou do nada nos vem aquele sentimento de angústia. Então você está bem, de um segundo para o outro isso vem. Então isso é um alerta para nós, pelo fato de nós já termos um pouco mais de ferramentas que o Espiritismo nos traz, para observarmos, isso é meu ou isso não é meu? Por que de repente eu mudei isso de pensamento? E aí é onde que entra o poder da oração, né? Porque o poder da oração, quando nós pedimos qualquer socorro, ele vem na velocidade da luz, é imediato, os espíritos estão sempre à nossa disposição. Então, isso é um exercício, é como fortalecer os nossos músculos. Nós podemos começar a fortalecer a nossa capacidade de reação às tentações. E isso nos traz um potencial muito grande de transformação, né? E isso é diário, né? É o mundo de provas e desafios que nós vivemos, né? Essa seria a minha ideia de colaborar um pouquinho aí conosco hoje. Obrigado pela colaboração, Miki. Na verdade, assim, né? Nós todos somos papagaios de pirata, né? Nós repetimos o que está no Evangelho, repetimos o que os grandes oradores, grandes médiuns dizem, e eles repetem aquilo que os mentores dizem para eles, né? Ou seja, estamos todos repetindo. Nada, na verdade, é nosso, né? Tudo nos é emprestado, né? Incluindo o conhecimento, mas bem legal a sua colocação. Pessoal, se não houver mais comentários, eu gostaria de passar para as vibrações. Vamos então pensar em Jesus como nosso mestre maior, o nosso amigo grandioso de todas as horas, que está sempre nos socorrendo, pelas mãos dos bons espíritos que estão sempre ao nosso redor para nos auxiliar. Dizem que a nossa conexão com o nosso mentor, ela é instantânea. Ainda que nosso mentor esteja longe, em outras atividades, porque ele não fica 24 horas conosco, por isso existe uma equipe de espíritos responsável, né, pela nossa encarnação, então a gente já sente o influxo dele. É só a gente, como o Miqueias falou, se conectar pela prece. Então vamos agradecer por todo esse auxílio que é disponibilizado pelo alto, né? Que basta a gente querer, a gente pegar esse auxílio para nós. E vamos fazer as vibrações por aqueles irmãos que não conhecem Jesus, que não conhecem Deus, aqueles irmãos que estão em sofrimento, como os nossos amigos desencarnados, que recém desencarnaram infelizmente pela porta do suicídio, como a Daniele, a Verena, a Juliana, o Alain, o Bruno, o Elias e tantos outros. Que todos esses irmãos sejam amparados. E que se tivermos algum crédito, alguma moedinha que seja, que possamos disponibilizar a esses irmãos como ajuda intercessória, para que eles possam ser auxiliados um pouquinho antes, se for possível, para que seus sofrimentos possam ser atenuados. Vibremos ainda pelos nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento. E dentre estes, aqueles que estão com a ideação suicida. Que nós sabemos que a ideação suicida, ela se instala pela porta de trás, né? Ela vai sendo alimentada, ela vai sendo cultivada, até que o nosso irmão ele adquire coragem e pratica o ato, né? Então vamos orar para que todos esses irmãos sejam amparados, possam ser dissuadidos dessas tentativas tão perigosas. Vibremos também pelos nossos governantes, pelos líderes mundiais, pelas nossas autoridades, pelos nossos candidatos aos cargos eletivos,
Que todos esses homens e mulheres possam restabelecer a paz e mantê-la e fazer o máximo que podem pelos que mais precisam. Que agora cada um de nós possa pedir, possa orar por aqueles que lhe vêm à mente neste momento. Vou fechar o microfone para que possamos pensar nessas pessoas. Que todos esses irmãos possam ser amparados. Que nós possamos pedir agora a manifestação das coisas justas de que necessitamos, das oportunidades favoráveis que precisamos, pensando sempre que devemos agregar solicitude aos nossos pedidos. Ao invés de pedir mais dinheiro, que possamos pedir mais trabalho, para que assim os nossos pedidos possam ser atendidos. E pensamos mais, pensamos que somente os nossos pedidos justos e que forem para o nosso bem, o nosso progresso, sejam atendidos. Façamos também uma vibração por todos os focos de luz espalhados pelo planeta, aqui representados pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade, servindo de refúgio, de abrigo para tantas almas e tantos espíritos sofredores. Peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com a nossa reforma íntima, com a nossa resistência às tentações. Que assim seja, graças a Deus. Carol e depois Camila. Sim. Gokubi jiso gengen shikai takama harani kamu tamahi moe demasu. Kamurogi kamuromi no michi kara mochite. Bansei to hito no miyoya kamu amatsu suno mahikari o mikami. Harahido no kamutachi moro moro no sakagoto tamahi no chuchumi kigari obama hikari mote. Harahi kiyome misogi tamaite. 神の子の力よみがえらせたまえと申すことのよしをかしこみもまおすみよやもとすま光よみかみ守りたまえ先はいたまえみよやもとすま光よみかみ守りたまえ先はいたまえかんながらたまひちはいませかんながらたまひちはいませ Hoje eu queria fazer especialmente para Gabriela Ramos. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus, lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade, socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão.
vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Que assim Amém. seja, gente. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite a Boa todos. noite, boa noite a todos.